Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Eu deixei aqui a zoada. Nossa, pessoal, né? Você tá pensando que é fácil, né? Você tá pensando que é fácil falar de espiritualidade, tá? Você tá pensando que é fácil, é? Você tá vendo aí a situação, tá? Então, vamos começar a segunda parte aqui, né? Do nosso tema que a gente tá falando hoje. Qual é o nosso tema, pessoal? Qual é o nosso tema? O que é a ilusão da consciência? O que é isso, pessoal? O que é a ilusão da... A gente viu que um conceito que é abordado, né, na psicanálise, na filosofia e na espiritualidade. A gente viu também que na psicanálise Freud fala que a ideia de que o ego é pressionado por conflitos entre forças pulsionais e regras sociais que impede que o ego, né, haja de forma equilibrada. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? A psicanálise está falando, Freud está falando de espiritualidade aqui, ó. Falando do ego, falando do equilíbrio do ego, falando do conflito que esse ego provoca na nossa consciência. Então, está falando de espiritualidade. Aí na filosofia, eles falaram que é uma tendência interpretar o mundo a partir da visão sobre ele, sobre o ego, né? Ou seja, a confusão entre o real e o imaginário. Então, muitas pessoas entram nessa confusão. E aí a gente viu que também quando ocorre doenças mentais, é estado de rebaixamento da consciência, que é, como é que se diz, o consumo de drogas, medicamentos e etc. Então, isso faz com que você perceba a realidade, cria aquele mundo de ilusão do seu ego. Então você entra numa ilusão, porque você não está enxergando quem é. Você está com entorpecente no corpo, né? Que tem um efeito ilusório. Entende, pessoal? Então, a gente viu também que a origem da palavra, né? Na primeira parte, em latino, iludo, que significa divertir, recriar-se, burlar, enganar. Então, ao mesmo tempo que você está se divertindo, está se recriando aqui, tá burlando, a matrix está burlando você, está enganando a sua consciência. Então, o próprio nome, né, pessoal? Aí a gente viu também que na origem latim, ilusão é illusione, que significa enganar e trapaçar. Então, a Matrix está enganando e trapaçando você. Aí ele fala que a ilusão surge muitas vezes através do sentido. Então, a gente é iludido porque a gente está aqui encarnado e só tem esses 5 sentidos. A nossa percepção da nossa consciência é muito pouca, pessoal. Aí a gente é enganado, tá? Aí a gente viu que na primeira parte também ele fala, tem um papel de aparência à realidade. A ilusão há uma ideia de que algo que faz parte do real, mas que não, não é uma verdadeira realidade. Então, parece que é real, mas não é. Então, a gente viu isso nessa parte, que é a ilusão da nossa consciência, a gente passa por isso. Ele fala que é um fenômeno da consciência, né? Que fascina e engana o nosso sentido, né? Aí ele fala, ao questionar a realidade ou não, muitas vezes somos levados a acreditar em algo que não é verdadeiro, simplesmente porque o nosso cérebro interpreta a informação e recebemos. Então, a gente interpreta segundo os 5 sentidos que a gente tem, o cérebro. Então, por isso que a gente é enganado. Existe um mundo espiritual que a gente tem muitas pessoas que não têm conhecimento disso,
não experimentaram também, tá? A consciência dela, não saíram do corpo. Então, tem muita coisa, tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Ele falou que a ilusão é presente em aspectos da nossa vida do cotidiano, como a publicidade, o design gráfico, a arte, o entretenimento. Então, são todas essas ferramentas que a Matrix usa para prender a nossa consciência nessa ilusão. Você criar um mundo de ilusão para você, que ele fala que é o Maia. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala muitas vezes essa ilusão não é percebida, né, pela nossa consciência, a gente é influenciado pelas informações, pela energia, tá? De forma sutil. Ele fala diferente, é importante entender, estar ciente do diferente tipo de ilusão, como ela pode afetar a nossa vida de ver o mundo. Então você tem que estar desperto, senão você não consegue ver isso. A Matrix está trabalhando aí e você sendo iludido, tá? E aí acontece isso, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Nossa percepção do mundo é moldado em grande parte por ilusão distorcida que podem nos levar a interpretar mal a situação e as pessoas ao nosso redor. Então, a gente interpreta as pessoas erradas, interpreta o ambiente. Por quê? A gente está cego pelo ego, pelo desejo do mundo de ilusão. Tá? Isso acontece diariamente, tá, pessoal? Aí ele fala, o importante é você estar ciente. Então, temos que estar ciente para não ser enganado por aparências, informações manipuladas, porque tem muitas aí, tá? Ao compreender melhor como a ilusão funciona, podemos desenvolver uma visão crítica e objetiva da realidade. Então, podemos ter aquele olhar, o olho de gato, né? Ó, só não ir de vez assim a nossa consciência, tá? Aí ele fala, no contexto da espiritualidade, espiritual, né? A ilusão da consciência é frequentemente associada à incapacidade de perceber a verdadeira natureza dela. Então, essa ilusão vai fazer que a gente fique incapacitado, né? A incapacidade de perceber a nossa verdadeira natureza, né? Da realidade. Qual é a nossa natureza? Perceber a nossa consciência. A gente fica iludido aqui e não percebe que a gente é uma consciência. Tá, pessoal? Aí ele fala, uma condição conhecida em várias tradições como Maia. Então, sua consciência cai nesse mundo de Maia, o mundo de ilusão. Tá preso a sua consciência. Eu sinto muito, tá, pessoal? E você que estão aqui desperto do meu canal, tá, pessoal? Agradeça, tá? Por despertar sua consciência. E você agora começar a enxergar o mundo de outra forma. Não como você estava preso, tá? Porque todo o sofrimento dessas pessoas está nesse mundo de ilusão. Tá? Aí ele fala, essa ilusão não impede de reconhecer a nossa essência espiritual. Então, ela está impedindo de a gente conhecer a nossa essência espiritual, que é a nossa consciência. Ela está impedindo, porque você está preso. Sua consciência está pensando que você é esse ego aí, é esse eu inferior. Ela está pensando. Então você não sabe quem é você. Por isso que a espiritualidade é trabalhar o autoconhecimento para você conhecer essa essência espiritual, tá? Aí ele fala, e nos mantém preso em ciclo com o sofrimento, apego às experiências materiais, entendendo superar essa ilusão da consciência é um objetivo central de muitas práticas espirituais e filosóficas. Então,
práticas espirituais que a gente faz é para que a gente melhore e comece a desprender, a entender, desapegar do ciclo de confusão e sofrimento, de apego a essa experiência material. Porque a nossa consciência está tendo aqui uma experiência material. Mas é para a gente saber disso. Mas quando a gente entrou aqui, a gente não entendeu, não ficou sabendo disso. Então, a Matrix aproveita isso e começa a colocar ilusão na nossa consciência. Tá? E você ficar preso ao esse ego. Tá, pessoal? E aí é isso que acontece. E eu sinto muito, tá, pessoal? As pessoas estão aí. E Cristo veio tirar a gente dessa prisão, desse ciclo de confusão, que é o ciclo da reencarnação. Sua consciência fica presa. Você só vai entender isso aqui que eu estou falando, pessoas que não sabem nada de espírito, só vai entender quando ela deixar o corpo, tá? Aí já vai ser tarde. Você já perdeu o corpo, não produziu a frequência para passar para outra dimensão, e aí vai ficar preso. Talvez seu espírito vai ficar olhando assim, nossa, é verdade que o irmão Samuel falou lá, ó. Agora eu estou preso aqui. Tá? Então, o que é que a gente viu na primeira parte? A gente viu que a mente, né? A ilusão da mente e sua raiz tem fator incluindo o sentido, os padrões do pensamento, as influências externas. O sentido pode ser facilmente enganado e a mente tende a preencher a lacuna, distorcer a realidade de acordo com o que já está programado para acreditar. Então, foi o que eu falei. O que acontece é que as pessoas, para preencher a lacuna, a mente dela, a consciência, ela começa a desviar da realidade, distorcer a realidade. Então, o que é que acontece com a mente? Ela começa a fugir daqui do presente da realidade. Então, a mente dela leva ela para o passado, por momentos felizes que ela teve, né? Ou então para o futuro. Ela começa a ficar imaginando como seria a vida dela no futuro, como seria a vida dela no futuro, lá na mansão, lá na Califórnia, se não pegar fogo. Tá, pessoal? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? E eu sinto muito, tem muitas pessoas fazendo isso. Então, tá fugindo do aqui e do agora. Então, tá fugindo do presente. Por quê? Ela não consegue lidar com aquela realidade. A consciência dela, tá? Então, começando a segunda parte agora, tá? Em muitos casos, a ilusão da mente está profundamente enraizada em crenças limitantes, condicionamentos sociais e trauma do passado. Então, olha o que ele está falando, pessoal. A maioria, em muitos casos, a ilusão da mente da pessoa está profundamente enraizada, então, criou raiz, né? Em crença limitante, então, várias crenças, tá? Crença religiosa, crença não religiosa, tá? Porque o ser humano ele precisa acreditar em alguma coisa. E ele aí é colocado, introduzido crenças nele. Condicionamentos sociais, então, há um condicionamento sociais para que ele se comporte, se torne uma pessoa daquela forma, tá? E trauma do passado. Então, trauma que aconteceu vai influenciar nessa sua percepção, na ilusão da realidade. É isso, pessoal, tá? E por isso que a gente tem que cuidar disso. Cuidar das crenças limitantes, dos condicionamentos sociais. Será que pessoas estão conduzindo a sua vida, sua consciência, fazer aquilo que você quer, né? Você tem um controle da sua vida ou as pessoas que estão mandando? Tá, pessoal? E trauma do passado. Então, aconteceu alguma coisa que está impedindo de você crescer espiritualmente. Tem que cuidar disso, pessoal. Tá?
Eu já vi um vídeo aqui falando sobre isso há muito tempo. Aí ele fala, por isso é importante não entrar nas ilusões da consciência. Então, não entre aí, saia daí. É despertando a consciência, saia daí. Não entre aí no ego, não fica atrelado ao ego, né? Que é o apego ao ego. Então, a ilusão da consciência é o apego ao ego. O ego, ele fala, o ego é a identidade pessoal do eu inferior. Então, é aquela identidade que a gente se conhece. Por exemplo, eu me conheço aqui nessa realidade como Samuel, né? Samuel de Jesus. Vocês têm seu nome, porque você, quando nasceu aqui, recebeu uma identidade. Então, é essa identificação que a gente tem aqui, quando a gente se identifica do ego. Então, por isso, quando você vai para o terapeuta psicólogo, ele pergunta, quem é você? Aí você tem que fazer, é por isso que você tem que fazer assim, de que eu você está falando? Do eu inferior, do eu superior? Tá? Porque a maioria das pessoas, quando o psicólogo faz essa pergunta, ela fala do eu inferior, que é o ego dela. Ah, eu sou Samuel, eu moro lá na comunidade ali, eu faço, eu sou terapeuta. Então, eu começo a contar minha vida na visão do eu inferior, do ego, tá? Que eu me conheço aqui, mas eu não conheço a minha parte, que é o eu superior, que é uma parte divina que a gente tem, que é a nossa essência espiritual. Eu desconheço disso. Então, pessoas que não despertaram, não começam a trabalhar, ela desconhece essa parte dela. Tá, pessoal? Aqui vocês vão ter explicação para você não ficar enganado. Então, quando perguntarem quem é você? Aí você pergunta, o eu inferior ou o eu superior? Tá certo, pessoal? Aí ele fala a identidade pessoal do eu inferior, que se baseia nas ilusões, na autoproteção e no desejo de controle. Então, esse eu inferior, ele se baseia na ilusão aqui do ego, na autoproteção. Então, o ego, a gente tem o ego para a gente se proteger também, tá, pessoal? Por isso que a gente não pode matar o ego, a gente tem que equilibrar. A gente tem que saber usar a matéria, não deixar esse ego dominar a gente, tá? Isso que é o errado. Mas a gente equilibrando, a gente pode fazer tudo aqui. Tá, pessoal? Então, ele fala que a ilusão na autoproteção e no desejo de controle. Então, esse ego sempre vai levar a gente ao desejo e ao desejo de controle, a estar no controle. Por isso, quando a pessoa vai para análise, para psicanálise, terapia, ele chega lá, você vê que a pessoa está querendo controlar tudo, controlar a vida dela, a vida da outra pessoa, quer controlar. Então, é porque ela está nesse ego aí, tá? Teve gente aqui assim, tá, pessoal, no meu canal. Eu digo, tem por isso que eu gravei o vídeo eu falando, passa o controle para a espiritualidade. Um negócio que você não quer passar o controle. Você quer ficar no controle, você quer controlar. Então, isso é o ego interferindo aqui na sua realidade. É o ego interferindo. Mas depois ela percebeu isso, tá, pessoal? Quando a gente quer controlar tudo, tá, pessoal? Aí tem ego na jogada. Aí tem o eu inferior trabalhando aí, tá? Para querer estar no controle. E a gente não pode controlar. Tem coisa que a gente não pode controlar, pessoal. Mas a pessoa que está no ego, ela quer fazer isso. Então, essa pessoa sofre, tá, pessoal? Porque ela quer daquela forma que aconteça, mas aí não acontece. Ela se frustra, tá? Traz um sofrimento muito grande para a consciência da pessoa, tá? Quando a pessoa relaxa, tá, pessoal? Ela desperta,
ela percebe que existe esse jogo aí da consciência com o ego dela, ela é lá, nossa pessoal, ela é outra pessoa. Mas é isso, pessoal, tá? A gente entra numa situação, tá? E por isso que eu quero despertar vocês, para vocês perceberem isso. Aqui só é para desperto. Quem não está desperto não vai perceber isso, tá? Vai andar aí de acordo ao desejo, vai querer ficar no controle, tá? Então, pessoas que estão e pessoas que gostam de ficar no controle causa nela ansiedade. Então, sintoma de ansiedade, pessoal, pode ver que é pessoas que querem ficar no controle. Então, estão muito presas ao ego. O que é que o terapeuta tem que fazer? Tem que desvencilhar ela do ego. Ela está muito apegada. Não matar o ego, tá? É só desvencilhar ela mais do ego. Começar ela a observar as coisas mais abstratas, espiritual, começar ela a trabalhar mais a espiritualidade, tá? Então, o terapeuta tem que fazer isso. Se ele tem conhecimento disso, tá? Porque tem uns que tá voando aí, tá? Um terapeuta aí, psicólogo aí, tá voando, tá? Espero que psicanalista não, né? Porque essa é uma coisa da psicanálise, tá? Se o cara for psicanalista e não saber disso, tá? Esse psicanalista falta se atualizar mais nas coisas, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Todo o sofrimento da gente tá nesse ego e tem que fazer a pessoa sair do controle. Então, sintoma de ansiedade, essas coisas, tudo é que a pessoa está querendo estar no controle. Então, controle vem do ego, tá? Então, pessoal, a pergunta que não quer calar, mas já está calando, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa ilusão da nossa consciência? Será que a Bíblia fala? Então, a pergunta lá que eu coloquei, como sair dessa ilusão do ego? Como é que a gente faz? A gente despertando a consciência e trabalhando a espiritualidade. É o que ele fala aqui, tá? Porque se você entra na ilusão da consciência, que é o apego, você está apegado ao ego, que o ego é a identidade pessoal do eu inferior, que se baseia na ilusão da autoproteção, no desejo e no controle, você está preso. Então, Cristo veio libertar a gente disso aí, tá? E fazer com que a gente saia dessa ilusão desse ego. Para nossa consciência estar livre, tá? Para a gente prosseguir para outras dimensões espirituais evoluídas, tá? Se não, você deixa o corpinho aqui, tá? Você vai ficar preso aqui nessa dimensão. Se não ir para um umbral lá pesado, tá? Certo, pessoal? Aí a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler, tá? Vamos ler para ver aí para os evangélicos, porque evangélico é cegueirado se não tiver na Bíblia, eles não acreditam no que a pessoa está falando, tá? Então, vamos ver se tem ou não, tá? Sobre ilusão na Bíblia. Aí, vamos ler Eclesiastes 1, versículo 14. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. Não, pessoal, tá vendo você? Olha o que o pensador de Eclesiastes está falando. Eu tenho visto de tudo o que se faz nesse mundo e eu digo, tudo é ilusão. Então, ele estava olhando tudo que a pessoa estava fazendo, tudo era ilusão, tudo era coisa do ego da pessoa. E tudo como correr atrás do vento. Então, é como você está correndo atrás do vento, não vai levar você a nada, tá, pessoal? Então, o que é que não vai levar a gente correr atrás do vento? É a gente estar trabalhando a nossa espiritualidade, entrar na verdade, porque essa é a frequência que vai fazer com que a gente vá para outra dimensão espiritual evoluída da consciência, tá, pessoal? Porque senão você vai ficar correndo aqui. Todas as pessoas estão correndo atrás do vento.
Poxa, irmão Samuel, como é que você fala uma coisa dessa? Mas é verdade, mas é bom você saber disso, tá, pessoal? Não quer dizer que agora a gente não vai fazer as coisas, mas você vai fazer agora consciente. Por isso que o sentido de vida está em você, é, está em você fazer aquilo que foi planejado por Deus para você fazer aqui. Porque você está aqui para executar aquele projeto, aquele plano de vida que Deus fez com você, tá? Está na sua alma. Então, quando você entra nesse projeto de vida, você entende tudo aqui, tá? Você entende que isso aqui é passageiro, você só vê fazer sua coisa e depois ir embora. Entrar na frequência, tá? É isso que você tem que entender. Porque se a sua consciência entra aí de cabeça nesse mundo aqui, você fica na ilusão. É, vai fazer você ficar correndo atrás do vento. Nossa, é dura essa palavra. Mas vamos lá. Eclesiastes 1, versículo 2 e 13. Eclesiastes fala frequentemente sobre essa ilusão, tá? Ele fala, a ilusão é ilusão, diz o sábio. Aí, ó. Tudo é ilusão. Poxa, tudo é ilusão, pessoal. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e, afinal, que vantagem leva em tudo isso? Então, você está aí se acabando, né, pessoal? Mas você tem que fazer isso consciente. Eu estou fazendo isso para ter aqui, buscar energia, porque a regra do jogo é essa aqui. Então, estou trabalhando para conseguir um dinheiro para me manter aqui. Mas isso aqui tudo é ilusão. Então, você que está desperto tem que perceber isso e dar importância ao trabalho da espiritualidade e da sua consciência. Porque quem vai ficar verdadeiramente é a sua consciência, pessoal. É a sua verdadeira essência espiritual. É a sua verdadeira natureza. Tá? Então, todo o trabalho que você faz para a sua consciência não é em vão, tá? Mas todo o trabalho que você faz aqui externamente vai ser em vão. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso, né? O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão, por quê? Muitas vidas estão sendo levantada, edificada, tá? Mas se você se envolve com o trabalho, tá iludido aí pela essa... você caiu na ilusão, tá? No mundo de Maia, né? Que é os espiritualistas falam que é um mundo de ilusão. Você caiu na cilada. aí Eclesiastes 7, versículo 15. Vamos ler aqui. A minha vida tem sido uma ilusão. Nossa, pessoal, é muito difícil, tá? A minha vida tem sido a ilusão, mas nela eu tenho visto visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Então, o pensador, ele começou a observar, pessoal, eu sei que eu estou na ilusão, tá? Né? Eu vivo em um mundo, eu tenho, a minha vida tem sido uma ilusão. Ele estava percebendo isso, estava desperto, né? Mas nessa ilusão, eu tenho visto de tudo. Ele fala que viu a pessoa boa que morre e há pessoas más que continuam a viver a sua vida. Então, parece até uma injustiça, né, pessoal? Que ele estava vendo, né? Poxa, a pessoa boa morre e aquela que está fazendo mal aqui continua a viver ainda gozando da cara aí. É isso que acontece, tá, pessoal? Tem muitas pessoas boas que morrem. Mas às vezes foi até a própria espiritualidade que recolheu ela. Ela entrou na frequência e recolheu. Ela pensa que vai ser uma perda de tempo? Não. Vai ser um bem para ela. E as outras má que continuam aí vivendo e fazendo mal. Porque às vezes Deus está até dando oportunidade para essas pessoas se arrepender.
tá? Se arrepender do mau caminho dela. Porque Deus não quer ver ela presa aqui, a consciência, e ela está enganada. Espiritualidade sabe disso, tá? Então, ele viu isso, tá? Aí, Provérbio 31, versículo 30 a 31. O que é que ele fala aqui, pessoal? Ele fala, a formosura é uma ilusão. Então, formosura é uma beleza, né? As mulheres, tá? Homem também, mas as mulheres são mais iludidas, apegadas a essa beleza da matéria. Tá, pessoal? As mulheres são mais iludidas em relação. Então ele fala, e a beleza acaba. Então, essa beleza vai acabar porque é uma ilusão. O corpo, né? Mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Dê a ela o que merece, pois tudo que faz é que seja elogiada por todos. Então, mulheres de Deus, tá? Mulheres que foram chamadas para a espiritualidade, aquelas mulheres que estão servindo a Deus, ela vai se cuidar, pessoal? Ela vai, tá? Mas não vai cair a consciência dela, não vai cair nessa ilusão dessa beleza, porque acaba. Mas ele diz, aquela mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, aquela que tem os princípios morais, espirituais, tá? Que ela segue ali a frequência da espiritualidade. Então, dê o que merece por tudo, o que faz, e que seja elogiada por tudo. Então, ela vai ser elogiada por todo. Nossa, isso que é a mulher tal. Então, eu tô querendo achar uma mulher nessa frequência, tá? Nesse tempo de hoje é difícil? É difícil, pessoal. Mas tem mulheres que são chamadas por Deus pela espiritualidade e ela começa a entrar nessa frequência. Ela não liga para a beleza, ela não dá tanta importância à beleza externa, tá? Ela se cuida, mas ela cuida mais da beleza espiritual interior, tá? E ela sim vai ser elogiada, tá, pessoal? Pelo comportamento, pela moral dela. Então, uma mulher dessa, muitos vão elogiar ela, elogiada por todos, tá? É a frequência da mulher, aquela que é chamada para a espiritualidade. Se outras, por isso que tem aí no meio religioso, pessoal, mulheres que estão fora dessa frequência. Eu sinto muito, tem mulheres aí que, nossa, é tão apegada à matéria aqui. Eu conheci lá uma bispa, né? Que era bispa, se dizia bispa lá da igreja. Nossa, o ego lá em cima, só pensando em coisas da beleza dela. Ah, eu vou fazer meu relaxamento. Ah, que não sei o quê. Sabe? Você via que não era uma pessoa que estava preocupada com as coisas espirituais. Tá? Agora a gente não vai cuidar do nosso estado? Vai, pessoal. Mas a nossa importância, daquelas mulheres e homens de Deus, é com a beleza interior. Tá? E eu via lá a arrogância, né? E se dizia bispa lá dessa igreja. Eu nem vou falar de que igreja é, tá, pessoal? Porque você já viu o pepino que a gente descasca, né? Aí ele fala aqui, Salmo 119, 37. Desvia meus olhos do fascínio da ilusão. Faz-me viver em teu caminho. Então, olha o que o salmista fala aqui, pessoal. Desvia os meus olhos, então desvia os olhos dele do fascínio da ilusão. Então, porque esse mundo, pessoal, né, que é ilusão, tem um fascínio, a gente. Ele conquista a gente, tá? É por isso que às vezes é difícil de a gente desapegar do ego das coisas aqui, tá? É difícil, tá, pessoal? É por isso que a gente tem que ir trabalhando para ir largando isso aí, tá? Porque isso aí é ilusão. Faz-me viver em teu caminho. Então, faz-me viver no teu caminho. Qual é o caminho de Deus, pessoal? Faz-me viver em Cristo, porque Cristo é o caminho. Tá?
e que vai levar a gente à verdade e a Deus, tá? A gente vai estar na verdade, então. A gente vai estar numa frequência alta. Lembra que o caminho que Deus falou para Isaías é um caminho santo e é um caminho alto? Então, é um caminho com a frequência alta. Então, a gente tem que viver nesse caminho aí de Deus, tá, pessoal? Aqui vocês vão se aprofundar, tá, pessoal? Aqui não é rasinho. Aqui, meus vídeos aqui é profundo mesmo, tá? Quem tá acompanhando, eu tô falando de coisas que eu já falei e tô encaixando aqui no entendimento, tá? Para vocês pegar uma compreensão do todo, de uma visão holística, não uma visão só de uma parte, tá? Por isso que eu peguei lá as passagens lá da psicanálise, da filosofia e da espiritualidade. Agora eu estou pegando a visão da Bíblia também, para a gente ter uma visão mais holística, tá? É isso que está faltando aí em alguns grupos religiosos, tá, pessoal? Que só fica em um pensamento na Bíblia, os evangelhos, aí outro só fica lá no Chico Xavier, fica lá no... Sabe, pessoal, sim, a gente tem que ler de tudo, pegar e ver se aquele tema, a espiritualidade está falando sobre aquele tema, tá? Aí o que é que a Bíblia fala? 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação do bem, não provém do Pai, mas do mundo. Então, tudo que há no mundo, então, é uma ilusão dos seus olhos. É uma ilusão para a sua consciência. Não está vindo do Pai isso, tá? Mas agora, a gente está aqui. A gente está aqui em uma missão. A gente veio com um propósito de vida para fazer. A gente vai aproveitar as coisas aqui. Que esteja na frequência que a espiritualidade quer. Para que a gente não perca a frequência dimensional. Para quando a gente largar essa casca, esse veículo que é o corpo, a nossa consciência, a gente possa ir para dimensões superiores, tá? A gente não entre nessa ilusão da cobiça dos olhos, da ostentação dos bens, que não provém do Pai, mas do mundo de ilusão. Tá, pessoal? Tem mais? Tem mais, pessoal. Tem muito versículo aqui, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Jó 15, versículo 31. Vamos ler aqui, pessoal. O que é que Jó, que foi iludido por essa ilusão, o que é que ele está falando? Que ele não deposite sua confiança em seu porte grandioso, nem em sua força, pois tudo isso é ilusão, e a sua recompensa igualmente será vã. Então, pessoal, não coloque o porte, o cara que é maiado, grandioso, né, porte físico, não coloque sua confiança nessa força aí. Né? Eu sou forte, eu sou bonito, eu vou... Não, não é assim que funciona. Pois tudo isso é ilusão, você está caindo na ilusão. E a sua recompensa igualmente será vã. Então, sua recompensa vai ser vã. Agora, aqueles que trabalham a espiritualidade, aquele que a recompensa dele não vai ser vã, é o que o apóstolo Paulo fala, né? Senão o nosso trabalho no Senhor seria vão, mas o nosso trabalho não é vão, tá, pessoal? Entende? Porque tem um objetivo por detrás, que é a nossa consciência passar para dimensões superiores, tá? A gente atingir a frequência dimensional. Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Provérbio 17, versículo 8. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem oferece e causa a ilusão de que é possível
comprar qualquer pessoa. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Pessoas que fazem suborno aí, ele pensa que é uma pedra mágica, tá? Aos olhos daquele que oferece. Então, aquele que está oferecendo acha que é uma coisa mágica e causa ilusão. Então, entra na ilusão. Então, esses comportamentos, pessoal, mentira, fazer fracatua, suborno, não, eu lhe dou aqui uma parte. Então, isso tudo é ilusão aqui dessa regra. E que ele pensa que é possível comprar qualquer pessoa. Então, essa pessoa está no mundo de ilusão. Ela pensa que o dinheiro dela pode comprar qualquer pessoa. Tá? Eu até estava vendo uma pegadinha, né? Que o cara chega, a mulher casada, e ele vai e oferece 5.000 reais para ficar com ele, para deitar com ele, né? Ela traiu o marido. Ela disse, mas eu já disse, eu sou casada. Aí, ó, mas agora eu dou 10.000 reais para você. Nossa, pessoal, teve pouca mulher, só teve uma que não aceitou o suborno dele para a mulher trair o marido. Então, a maioria aceitaram o dinheiro, tá? E foram deitar com o camarada lá para ganhar o dinheiro. Agora, você como mulher, você que é de Deus, é uma espiritualista, é uma mulher que teme a Deus, será que você vai fazer isso? Hein, pessoal? O cara chega com bastante dinheiro, lhe oferece para você trair seu, mas será que você vai trair? Será que você tem fé para resistir isso? Tá? Então, por isso, pessoal, trabalhe a espiritualidade, tá? Ou será, se tiver em uma situação difícil, é só dar uma deitadinha ali com ele e pronto, aí eu já tenho um 10.000 aqui, 20.000 reais, tá beleza, né? Mas e aí? A sua maneira, a sua ação que você fez, tá? Entende? E tem muitas caindo nessa aí, tá, pessoal? Subornar. Aí ele fala, Provérbio 21, versículo 6. As riquezas conquistadas mediante a língua mentirosa são ilusão passageira e, como é que se diz? O que é que está escrito aqui, pessoal? Como é que se diz? E que pode levar à morte. Então, são passageiras e a pegada que pode levar à morte. Tá, pessoal? Então, ele fala que a riqueza, tá, pessoal? Não é errado a gente ter riqueza, tá, pessoal? Mas o que é que a gente não pode fazer? Honestamente, a gente ganhar nossas coisas, mas que não engane ninguém. Mas quase a maioria aí, tá, pessoal? Dos que estão ricos aí. Por quê? A propaganda que o camarada, por exemplo, ele é empresário aí, propaganda que ele está pagando para o cara fazer é uma mentira. Para enganar, para atrair você. Tá? Então, por isso, pessoal, que o mundo está tudo preso na ilusão. Então, a riqueza conquistada mediante a língua mentirosa são ilusão passageira, né? Que pode levar à morte, pode levar à morte espiritual, que é o quê? A separação de Deus, tá? Vai levar à morte física e depois vai levar à morte espiritual, que é essa consciência estar separado de Deus, tá? Então, a morte tanto física como espiritual. Então, pessoal, não pode, tá? A gente tem que fazer nossas coisas honestamente, ganhar, viver honestamente. E isso aqui é ilusão. A gente sabe, mesmo se a gente ter riqueza, a gente não vai levar nada. É isso que a gente tem que ter na consciência, tá? Não se deixar levado por essa riqueza.
Tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Aí, ó. Quem ama a riqueza nunca se sentirá em paz e feliz com o seu rendimento. Certamente isso também é uma ilusão e vaidade. Então, nossa, pessoal, eu sinto muito, tá? O que tem de consciências agora insatisfeita, mesmo ela com dinheiro, tá, pessoal? Porque amar, pessoal, a gente não pode amar o dinheiro. Nosso amor só é para Deus. É o que tem lá no mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essa palavra amar, o nosso amor, tem que ser dado a Deus, pessoal. Tá? Não colocar no dinheiro. Então, jamais que uma pessoa coloca o amor, o dinheiro, para ter o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza, quer sempre ficar rico, né? Nunca se sentirá em paz. Então, nunca vai ter paz. E é feliz, e nunca é feliz com seu rendimento. Então, nunca é feliz com o que ela está tendo. Ela já tem, pessoal, até suficiente para ela e para outra pessoa, mas ela nunca está satisfeita. Isso também é uma ilusão e vaidade. E tem muitas pessoas assim, tá? Até pessoas aí, entraram o espírito aí de prosperidade na igreja, tá? E tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Eu sinto muito, isso é um espírito contrário, fazendo vocês amarem o dinheiro, a riqueza, vai ficar preso nessa ilusão aí. E quantos tem aí de grupo religioso que estão assim? Até os espiritualistas estão presos. Estão presos nessa ilusão. Vai ficar pegado, tá? Você larga o corpo aí, acontece qualquer coisa, o coração para, alguma coisa, né? Que você vai largar o corpo. Você larga o corpo, você vai ficar preso na realidade aí, por causa do dinheiro, tá? Foi o que eu vi um espírito, tá? Que ele era fazendeiro, enterrou ouro no buraco, tá? Aí quando ele morreu, ele fica perto do buraco para ninguém lá cavar e pegar o ouro dele, tá? O espírito, tá? Ele não é espírito, ele não precisa mais dessa riqueza. Então, ele fica lá para assombrar as pessoas, para as pessoas não cavarem e não pegarem, que ele diz que o ouro é dele. O cara é espírito, ele não vai mais usufruir dessa realidade física. Mas a consciência dele ficou apegada. É isso que vai acontecer aí com muitos, tá? Até no meio aí evangélico, aí católico, espiritualista, tá todo mundo apegado a isso aí, tá? Eu sinto muito, e é melhor trabalhar a sua consciência para você desprender disso, tá? Você viva aqui, tá? O que você tem, honestamente, que você ganha, agradeça a Deus por isso, tá? E vá vivendo até você deixar essa carcaça, deixar esse veículo e ir embora para dimensões superiores, tá? Entende, pessoal? Não fique preso a essa ilusão. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Eclesiastes, é aqui? É. Eclesiastes 6, versículo 12. Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nesta existência? Então, é uma pergunta que o pensador faz. Sendo assim, a gente está na ilusão, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nesta existência? O que é bom é a gente praticar a espiritualidade, é estar na verdade. Isso é bom, tá, pessoal? Para a sua existência aqui. É você estar praticando aquilo que você foi determinado a fazer aqui nessa era. Tá? Ele fala, nesta existência, nós nossos poucos dias de sua vida de ilusão.
Então, quem é que é proveitoso para o ser humano nesta existência nos poucos dias de sua vida de ilusão? Então, na vida da ilusão. O que é proveitoso, pessoal? É você trabalhar a espiritualidade, conhecer a sua essência, começar a desvencilhar dessa ilusão. Isso que é proveitoso, tá? Aí ele fala que essa vida da ilusão que passa como uma sombra. Então, essa, essa nossa vida passa como uma sombra, tá, pessoal? Eu, esses tempos aí, eu lembro, eu era criança, pessoal. Hoje já tô ficando já entrando já nos 50, tá? Tenho 49, vou para 50. Então, já tô entrando naquela maturidade, tá, pessoal? E passou rápido, tá? É como a sombra a nossa vida. Aí ele fala: quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Então, quem poderá contar as coisas, o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Quem poderá contar? Ele não vai ter mais contato com essa realidade. Ele vai ficar perdido, ele vai estar aqui preso nessa realidade, mas vai estar perdido. Vai estar até sofrendo, tá? Ele com o desejo da alma dele, o desejo das coisas aqui materiais, mas ele não pode se satisfazer, porque ele é um espírito e ele não sabe. Tem pessoas, pessoal, que estão aqui nessa realidade, tá? Deixaram o corpo físico, se tornaram um espírito e ela não sabe que é um espírito. Ela está andando aqui nessa realidade pensando que ela está viva, ela está com o corpo, ela está pensando que ela está com o corpo. Teve um caso que eu vi aí que ninguém pode alugar a casa porque o espírito que está lá, ele diz que a casa é dele. Aí, mas você já morreu. Você já morreu, as pessoas falando. Você não pertence mais a esse plano. Não, essa casa é minha. Ninguém vai entrar aqui. Então, esse espírito fica assombrando para as pessoas não entrar na casa, pessoal. Mexendo nos móveis, né? Aquelas coisas que a pessoa fala que é sobrenatural, tá? Por quê? A consciência dessa pessoa, ela não pensa, ela diz que o espírito ela sai para ir para o mercado, ela fica rodando dentro de casa, ela fica e ela não percebe, pessoal, até essa consciência despertar, perceber que ela já morreu e que ela precisa fazer a passagem. Os espíritos que estão do outro lado lá estão esperando ela. Porque não pode levar ela forçadamente, tá? Ela tem que ter a consciência de que ela já cumpriu o plano dela aqui. Mas se ela fica pegada aí, ela mesmo depois de morta, então, vai acontecer isso, tá, pessoal? E tem muitas pessoas que estão acontecendo isso. Eu sinto muito, tá? Por isso que desapegue dessas coisas aqui, tá? A gente vai usar essas coisas enquanto a gente tá com o corpo, tá vivo. Depois que a gente perder o corpo, a gente tem que ir embora, tem que ir para dimensões superiores, que é o céu, né? Muitos falam, você não quer ir para o céu ou você quer ficar na terra? Tem muita gente que fica querendo dizer que quer ir para o céu, mas são tudo apegado às coisas aí. Até os evangélicos têm uma pegada à matéria. Quando morrer, ele vai ver o céu que ele vai. É o céu da boca da onça. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Para essas pessoas acordarem para a vida. Porque tá dando tão importância a essas coisas, tá? Sofrem se não tem as coisas. Acontece muitas coisas se ela não tem isso. É pessoas apegadas ao ego, tá? Uma pessoa que não é apegada, ela está sempre grato a Deus. Ela entra na frequência da gratidão, porque tudo que vem para ela é lucro. Tudo que vem para ela é lucro. Então ela entra na gratidão. Gratidão, Deus. Obrigado por mais um dia. É por isso que quando eu começo o vídeo aqui, eu agradeço a Deus.
eu termino o vídeo aqui. Obrigado por mais um vídeo. Obrigado por eu estar com saúde, poder estar gravando o vídeo, fazendo a minha função da espiritualidade aqui, tá? Obrigado, porque talvez eu não vou fazer mais. Então, por isso que eu aproveito a cada momento que eu estou fazendo aqui, pessoal. Eu choro, eu sorrio, eu dou risada aqui. Eu estou aproveitando essa... como é que se diz? Estou aproveitando o aqui e agora. Porque eu não sei se amanhã, tá? Eu espero que eu esteja aqui nessa para fazer o vídeo para você, mas eu não sei. Eu não sei, pessoal. Pode acontecer que não. Tá? E a gente tem que estar preparado, tem que ter uma consciência assim, tá, pessoal? Pessoas que estão apegadas ao ego, quando ela vai morrer, pessoal, ela não quer ir. Ai, não, meu Deus, não quero morrer. É um desespero danado em desprender do corpo. Por quê? Porque ele não fez ainda as coisas, está insatisfeita. Por isso que a gente tem que buscar aqui a nossa satisfação, a fazer aquilo que foi programado pela espiritualidade para a gente fazer, o nosso propósito de vida aqui, para quando a gente cumprir, a espiritualidade pronto, já chega, tá, irmão Samuel? Você já cumpriu a sua parte aqui. Então, aí eu vou, tá certo. Vamos para outra realidade e começar outro trabalho. Tá, pessoal? Então, é isso que tem que acontecer, tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo, tá, pessoal? Porque eu vejo ainda muitas pessoas falando dos problemas, das coisas do ego dela aqui, tá? Porque ela não tá entendendo ainda. Então, eu tenho que gravar esse vídeo para explicar sobre isso, tá? Porque pessoas que estão no meu canal, ela tem que estar desperta, tá? A gente precisa das coisas? Precisa de tudo? Precisa. É tanto que eu preciso da sua ajuda, eu coloco o meu Pix aí. É claro, mas eu vou estar pegado a isso? Eu vou estar enganando vocês? Você viu que conseguir riqueza mentindo, né? Com língua mentirosa? É uma ilusão. É uma maldição que você está adquirindo. Então, eu não vou mentir para vocês. Não vou dizer que vai acontecer isso, que vai... Como muitos estão fazendo aí. Ah, mas estão fazendo assim. É assim que trabalha a espiritualidade. Quem disse? É o jeito que eles estão fazendo, mas não é dessa forma que a espiritualidade trabalha, tá? Enganando pessoas, mentindo, dizendo que vai acontecer isso, que vai... Nem a espiritualidade mandou dizer que vai acontecer isso, tá? Mandou você falar para despertar consciência. E a pessoa tomar consciência, aí sim, tá? E ela quer ajudar a pessoa, por ela tomar consciência, ela ajuda. Não é forçado, tá, pessoal? Aqui eu não vou lançar nenhuma maldição em cima de você, se você não contribuir no meu Pix aí, eu não vou lançar. Então, eu vou abençoar você, tá? Tem muita gente aqui que não me ajuda fisicamente, tá? Mas que são abençoados pelos meus vídeos, tá? É isso que eu quero, tá, pessoal? Então, pessoal, agradecer a você, a espiritualidade. Obrigado por esse apoio. Obrigado por tudo. Pela visualização, tá? Obrigado. Agradecer a vocês, a espiritualidade, a Deus. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Se Deus permitir, eu esteja aqui, tá, pessoal? Tchau!